queridos. Também boa noite a quem nos assiste pela internet. Estamos aqui mais uma vez para um encontro, né? Que seja muito feliz a noite de hoje. Então, vamos aos recadinhos, tá? A Casa do Caminho tem palestra 2 vezes na semana. Às terças-feiras, 20 horas. Aos domingos, às 10 horas. E nesse dia, a evangelização infantil, onde os pequenos também já começam a aprender, né? A se familiarizar com a doutrina. A casa, esse ano, a gente, como é mês de festas, vai fechar, então, a partir do dia 23 de dezembro. E vai retornar dia 4, que é num domingo, ok? Então, esse ano vai ser assim. Então, a partir do dia 23 encerra e retoma dia 4 de dezembro. E, desculpa, 4 de janeiro. Eu estou atrasada, né? É 4 de janeiro. De 26. De 26. Lembrando que tem o plantão de atendimento, cada reunião que é feita aqui na casa, aqueles que têm dúvida, que quiserem passar pelo plantão, seja para alguma dúvida, seja para conversar, e também, através do plantão de atendimento, pode, a partir de janeiro, vai receber inscrições para quem quer fazer o curso da doutrina, né? Então, aqueles que já estão vindo ou que têm interesse, também pode procurar via plantão de atendimento, que será feita a matrícula, que o curso vai começar em fevereiro, ok? Lembramos também de fazer o Evangelho no Lar, que é, assim, muito, muito importante, né? É importante porque harmoniza o ambiente de casa, nos harmoniza, a gente fica mais ligado com a espiritualidade, trazendo essa paz que a gente tanto necessita. Também lembramos que o próximo segundo sábado vai ser feita a entrega das cestas básicas. Então, a gente agradece imensamente, especialmente as doações feitas, né, para as cestas de Natal, que ainda estão chegando, que os panetones também chegaram, né, muito gratificante. E assim, as famílias, a cesta especial de Natal também já está garantida, né? E vai ser no segundo sábado de cada mês, dia 13. Aniversário de alguém. Então, vamos lá. Aos sábados, desculpa, só lembrando que são 180 cestas entregues, tá? E aos sábados é feito o lanche aqui para os moradores da Redondeza. Então, aqueles que tiverem interesse serão sempre bem-vindos para colaborar, tanto na preparação como na entrega dos lanches. Um trabalho lindo, quem quiser conhecer, estamos aqui, ok? Recadinhos dados, então vamos lá. Sentando de uma maneira mais confortável, tranquila, serena. Vamos então agora nos conectando com os amigos da espiritualidade, para que a gente possa receber aquilo que veio buscar, aquilo que a gente está em busca, da paz, da serenidade, da harmonia, que quando a gente entra aqui, a gente já é abraçado pelos amigos espirituais e que já vão sondando para saber qual é a nossa necessidade. Então, o tratamento começa aqui. Então, a gente vai pedindo ao Pai a bênção, que Jesus nos abençoe nessa noite, para que a gente possa ouvir a palestra com mais atenção, para que a gente possa, então, lembrá-la no nosso dia a dia. Agradecendo sempre aos amigos espirituais que preparam essa sala, preparam esse ambiente, para que a palestra possa transcorrer de maneira tranquila e serena. Então, nós vamos envolvendo a Leda, querida, que fará por nós hoje a palestra com o tema Tempo Feliz, Tempo de Amar. Seja bem-vinda, Leda. Deixa eu só tirar meu... Pronto. Boa noite, queridos. É redundante falar tempo feliz, tempo de amar. Somente amando que a gente é feliz, só com amor. O contrário não tem felicidade, né? Tempo feliz é um tema maravilhoso, tirado do momento espírita, né? E pelo espírito de Joanes, o médium Raul Teixeira.
A gente fala de tempo feliz, vamos falar do nosso tempo. Eu até dei uma saidinha, eu olhei pela janela, já tinha visto no carro, olhei a lua. Vocês viram a lua hoje? Todo mundo olhou para o céu. Às vezes a gente fica tão preocupado de olhar aqui no nosso entorno e esquece. E isso é uma lua. Imagina o nosso pai, hein? Imagina o nosso pai quando nós não dirigimos o olhar ao alto, né? Que diferença que faz na nossa vida. Então, bem-vindo dezembro. É a nossa primeira reunião, nosso primeiro encontro do mês de dezembro. Alguma coisa diferente acontece nesse mês, não é? A gente vê a cidade se cobrindo de luzes, luzes piscando, coloridas, só brancas, só de uma cor, enfim, todas iluminadas. A gente fala, nossa, é festa. Realmente, é uma grande festa. Se a gente perguntar isso para uma criança, às vezes pode até ser uma criança espiritual, vai dizer: o que acontece em dezembro? Tem o Papai Noel. Mas será que é isso? Nós que já somos crescidinhos, né? Espíritos mais maduros, né? Já com uma estrada mais alongada, nós sabemos que o Papai Noel faz parte do lúdico. Ele é muito bem-vindo na nossa casa, mas ele não é o aniversariante de dezembro. Tem que lembrar que nós temos um aniversário especialíssimo e que todos nós somos convidados e que o aniversariante nos chama de irmãos e nos ensina a amar o nosso Pai e nos coloca como irmãos. Então, é o aniversário de Jesus. Por que a gente está fazendo esse preâmbulo? Porque o tema tempo feliz, tempo de amar. Será que existiu na Terra um amor maior do que o de Jesus por nós? Nós não podemos, assim, conceber o tamanho desse amor, a dimensão desse amor, a pureza do amor de Jesus, só o fato dele estar aqui. Dizem que para preparar o seu perispírito para vir para a Terra, na psicosfera da Terra, demorou um milênio, 1000 anos para Jesus poder chegar, de preparo. Então é muito amor. Imagine as esferas crísticas, né? E ele que ajudou na formação desse planeta, que quando ele veio aqui, né, ele já era um Cristo. Então, lembrar dezembro essa espiritualidade. E os espíritos dizem também que esse mês é um mês muito propício a muitas, como é que se fala, intervenções espirituais aqui na Terra. É um mês propício. Não importa a gente, historicamente, imaginar se Jesus nasceu em dezembro ou se não foi em dezembro. Porque, realmente, se fosse em dezembro, não haveria os reis magos andando, porque estaria tudo coberto de neve, enfim. Pondo isso à parte, deixando essa parte técnica e vendo a parte espiritual. Então, o que acontece? Acontece que todo mundo lembra que é Natal, é que é aniversário de Jesus. Todo mundo coloca, a maioria, eu digo, né? A maioria, coloca uma luz em casa, coloca uma arvorezinha, coloca um símbolo de paz, de luz e de amor. Então, é tempo de amor, é tempo de amar. Amar e muito. E amar esse nosso irmão maior, que é Jesus, e amar o nosso Pai, que ele nos ensinou tão docemente, né? Ao nosso Criador, chamá-lo de Pai. Nós que tínhamos muito receio dele, né, Jesus? Então, a gente pensa assim, fala, gente, já é dezembro. Vocês ficaram também assim, quando virou a última folhinha do calendário, que a gente, aqueles que é de destacar, quando a gente destacou a 11ª, todo mundo pensou isso. Gente, dezembro de novo. A gente mal acabou de fazer a digestão da ceia de Natal do ano passado, já é Natal de 25. Então, se a gente for, como é que o espírito, Joanes, começa assim? Ele diz assim: se pudéssemos imaginar o tempo como uma enorme ampulheta, perceberíamos que o ano, como areia, escorre rapidamente. Dá para perceber ou não dá? Um ano como uma areia.
os espíritos dizem que a nossa estada aqui na Terra é muito rápida, passa ligeiro, né? E a gente vai percebendo que realmente passa, o tempo não dá para o que a gente precisa e necessita de fazer, né? Então, é uma necessidade muito grande da gente aproveitar esse tempo. Então, como que a gente aproveita? Aqui encarnado, pensando na Terra, o que que eu acho que é aproveitar? Eu acho que aproveitar o tempo é eu ter uma fortuna, eu ter dinheiro. Eu trabalhar, trabalhar, trabalhar para fazer um patrimônio para desfrutar lá na frente. Muitos casos a gente trabalha, 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 forma um patrimônio e não desfruta. Como está no Evangelho, uma das lições, né, daquele homem que tinha aquele celeiro, e quando ele encheu o celeiro e não tinha nem onde colocar mais os grãos, ele falou: nessa noite o anjo da morte vem te chamar. Então não pôde aproveitar nada. O Evangelho já dá uma lição dessa, né? Então, como que aproveitar? Será que a fortuna faz aproveitar? Cada um de nós deve ter ou um amigo ou um conhecido que tem muito dinheiro, muito rico. Conhece alguém? Você não conhece, conhece da mídia. E veja se essa pessoa tem a felicidade. Será que não falta nada? Quantos e quantos que a gente não comete, né? Que a gente não conhece, desculpa, que às vezes comete desatinos por conta de ter demais, por ter em excesso, né? Ah, mas então, poxa vida, o poder pode ser uma forma de aproveitar essa nossa estada aqui, para eu poder ser feliz. Bom, isso não precisa nem comentar. Será que o poder dá felicidade? O poder dá sim, ele dá responsabilidade. Como dizia o Chico Xavier, ninguém gostaria de estar no lugar desses poderosos na hora da prestação de contas. Que é exatamente o que a gente sabe, nós sabemos que acontece, né? Ah, então ser feliz é ter juventude. Gente, hoje assim, o número de jovens que andam cometendo suicídio por tédio, por a vida não significa nada. Tem a juventude, tem uma boa casa, uma boa educação, tem tudo. E às vezes a gente vê esse desastre espiritual, né? Nessa jornada cometendo suicídio. Então, ou então, aqui na Terra, eu projeto a minha felicidade quando? Eu vou ser feliz quando? Ah, quando eu fizer 18 anos. Acho que todo mundo já pensou assim: quando eu fizer 18 anos, aí eu vou ser feliz. Aí eu vou poder ter meu carro, dirigir. Aí faz 18 anos, a gente vê que não mudou muito a vida. Aí eu vou ser feliz quando eu me casar. A gente tem até um orador que é psiquiatra, que ele diz assim: no convite de casamento não se deveria colocar duas alianças, aquelas fitas douradas entrelaçando, deveria colocar porcos-espinho, dois porco-espinho, porque realmente é isso, um é de um jeito, outro é do outro. E quando se junta, tem que fazer tudo para dar certo. Então, às vezes eu vou me casar e não vou ser feliz. Ah, mas eu vou ser feliz quando eu tiver meus filhos. Aí vem os filhos. Aí é um trabalho que a vida dá uma guinada de 180 graus. Tudo que eu fazia, eu preciso deixar de fazer em função dos filhos, com muito amor, com certeza, mas muda muito a vida. Então, essa é a felicidade vendida pelo mundo material. Essa é a felicidade. É dinheiro, é poder, é juventude, é riqueza. Juventude hoje está na moda, todo mundo quer ser jovem, a qualquer preço. E se descobre isso, descobre aquilo, descobre como se essa ampulheta pudesse, a não ser que fechasse assim a areia que escorre por ela, só se tampar. Mas essa tampa a gente sabe o que que é, né? É sair daqui, partir para outra. E nós temos muita coisa a fazer por aqui, por enquanto, né? Então, essa felicidade que o mundo nos vende. Então, aqueles filósofos, aquelas pessoas que nos trouxeram essa espiritualidade, elas nos dão uma outra noção, outro enfoque de felicidade, para ser feliz, para ter esse tempo feliz.
Se a gente começa lá por Sócrates, um filósofo grego que viveu 500 anos antes de Jesus, antes de Cristo, ele dizia que a felicidade é uma harmonia interior. É ou não é? A gente vê gente jovem que não tem essa harmonia, poderosos que não têm essa harmonia. A gente vê pessoas riquíssimas que não têm essa harmonia. E às vezes a gente vê pessoas que, ao contrário, já não têm a juventude, já não e não têm poder nenhum, são pessoas muito simples ou pessoas às vezes até necessitadas e felizes. Quem faz trabalho de lanche percebe e vê como é que é a felicidade. Então não é nada disso que o mundo vende para nós. Então, o que que nós vamos buscar? Se nós tivermos um mestre aqui, então nós vamos buscar nas palavras dele, nas lições dele, o que é ser feliz, o que é esse tempo de felicidade. Então Jesus diz para nós que a felicidade não é deste mundo. Jesus fala isso. Por que que ele fala que não é desse mundo? Porque nesse mundo, imagina, agora nós estamos a 2 milênios pós-Jesus. Na época de Jesus, já estava começando a Terra a se espiritualizar, iniciando, né, essa espiritualidade na Terra. Então ele dizia que não era desse mundo. E essa época de Jesus, o que se conhecia cientificamente? A Terra praticamente era plana. Se você chegasse na ponta, caía num abismo. Não sei. E hoje nós sabemos que tem trilhões de galáxias com a descoberta de hoje. Mas como se não é desse mundo? Que mundo que é? Foram queimados vivos, foram presos aqueles que tentaram dizer que a Terra não era o centro do universo. Não é? Astrônomos. Galileu Galilei. O Giordano Bruno também, que foi preso e morto, né? Sim. E morto. Então se morria porque se discordava da igreja. A igreja retinha os segredos, o conhecimento, e as pessoas não sabiam. Então Jesus dizia que não era desse mundo. E Jesus falava muito do reino dos céus. Que reino dos céus é esse? Mas ele mostrava o caminho do reino dos céus. Nós imaginávamos, imagina, nós, na época de Jesus, porque nós não caímos assim, de repente, na humanidade, aqui nesse processo que nós já estamos vindo desde antes do Cristo, junto com ele, pós-Jesus, passamos todos juntos por todo esse processo. Aqui ou em outras orbes, né? Porque tem muitas moradas na casa do Pai. Então, passando por todo esse processo, a gente fala, mas como é que pode? Que reino que é esse? Que reino dos céus é esse? Então Jesus vai identificar o reino dos céus aonde que ele está, que está dentro de cada um de nós. A gente olhando para fora, achando que é um reino que nós vamos atingir, e o reino dentro de nós. Aliás, nós espíritas temos que ter esse cuidado, porque a gente acha que a desencarnação, a passada nossa para a espiritualidade, que a nossa verdadeira casa, nosso verdadeiro habitat, a gente acha que vai mudar muita coisa. Minha gente, não muda nada. Nós vamos passar do jeito que nós estamos. É uma viagem, como se eu viajo de um lado para outro, eu chego como eu sou e como eu estou, né? Então Jesus dizia isso. Jesus dizia também que ele venceu o mundo. O que Jesus quis dizer com isso? Eu venci o mundo, dizendo da felicidade, que não era fácil vencer aqui. Para nós não é fácil. A dificuldade maior é de lá para cá, é a chegada aqui, do que a nossa passagem daqui para lá. Quer dizer, isso também dependendo do comportamento, né? Para uns é mais difícil voltar. Mas, enfim, é bem difícil chegar, porque a gente tem um compromisso, tem um programa, né? Tem um plano, um projeto divino para desempenhar e cumprir aqui. Mas Jesus nos prova que é possível. Eu venci o mundo. E o que que tem no mundo? Tem só gente ruim? Não, não. Nós temos que educar o nosso olhar, por exemplo. A gente vê numa casa espírita, uma casa de caridade, a gente vê todo mundo ajudando o próximo, procurando fazer o bem, procurando se instruir. Agora mesmo, lá em cima tem escola,
procurando melhorar. Para quê? Para trabalhar futuramente. Trabalhar não para casa. Nós não trabalhamos para casa, nós não trabalhamos para Jesus, nós trabalhamos para nós. Porque é tão gratificante, é tão bom. Esses conhecimentos são tesouros que os céus nos colocam à disposição, né, através da doutrina espírita. Então, Jesus já diz para a gente, né, não dizia, não, gente, porque Jesus é muito atual. Ele diz para nós: não junteis tesouros na terra, onde a traça rói e a ferrugem corrói, mas juntai tesouros no céu. Quais são os tesouros da terra? São esses que nós falamos: é querer ser eternamente jovem, é querer ter poder, é querer ser milionário, é querer ter não sei quantas mil curtidas. Isso aqui é o nosso tesouro. Será que quando a gente chegar do outro lado, vamos imaginar que nós seremos recebidos por um espírito de luz? Imagina. A gente já nem fala mais de São Pedro, que já ficou até que abre a porta do céu. Não é bem assim, a gente sabe que não é bem assim. Mas se a gente for recebido por um espírito de luz, será que diante dele ele vai perguntar para nós: quantas curtidas você teve, hein? Na sua rede social? Você tinha muitos amigos virtuais? Não. O que você fez de bem? Quantos sorrisos você provocou? Quantas lágrimas você secou? Essa que é Esse que é o peso nosso, verdadeiro peso da felicidade, para a gente fazer esse tempo feliz, que é o amor, que é exatamente isso, é o amor. Então, buscai, Jesus diz ainda, buscai o reino de Deus e tudo mais virá por acréscimo. Por quê? Porque, por que que tudo vem por acréscimo? Porque quando a gente busca o reino de Deus, aonde que está esse reino? Tá? Na nossa alma. Então, é aqui que está Deus, está dentro. Nós somos filhos, temos o DNA divino. Então, quando nós temos esse reino em nós, nós temos paz. Então, aonde nós formos, o que nós fizermos, isso é com muita tranquilidade, com muita paz. Hoje se fala muito em paz, nesse tempo de tumulto, né? Então, a lição de ouro, Jesus, que nos ensina: fazer ao outro aquilo que gostaria que fosse feito para você. Assim, simples assim, não é? É tudo fácil. É, mas a gente tem instrumento, né? Então Jesus fala no amor. Jesus mostra o amor, que é o tema do amor. Mas aí, passando um pouquinho para frente, a gente foi lá em Sócrates antes de Jesus, Jesus e passando um pouquinho para frente em Kardec, na doutrina espírita. Jesus disse: amai-vos. E a doutrina espírita diz: amai-vos, porém instruí-vos. Amar e instruir. Porque o amor sem sentido, o amor sem um objetivo, sem uma finalidade, sem um propósito, ele às vezes é descompensado. Às vezes se torna uma paixão, se torna algo totalmente equivocado, deixa de ser amor. Então, por isso que nós precisamos da instrução, dessas pérolas do Evangelho. Então, a gente foi buscar lá no Livro dos Espíritos. Agora, pensem bem. Esse Livro dos Espíritos, ele é de 1857 e ele é contemporâneo. Então, tem aqui 3 questões que a gente vai estudar para a gente ver o que é a felicidade, como é que Kardec trata através da codificação junto com uma pleiade de espíritos, né? E espíritos não eram só espíritos espíritas, espíritos católicos, porque Santo Agostinho está ajudando muito na codificação, né? São Luís, madres, né? Freiras. Aí uma das perguntas do Livro dos Espíritos é assim: pode o homem desfrutar de uma felicidade completa na Terra? Porque a gente já quer tudo, a gente quer uma felicidade completa. O que os espíritos responderam? Não. Será quando a humanidade estiver transformada. Estamos a caminho ou não estamos? Com certeza. Estamos a caminho, sim, da transformação. Mas e agora? O que acontece? Já estamos passando pela transição, todos nós. E que espíritos que tem aqui? Tem alguns retardatários, tem outros medianos e tem outros evoluídos.
tem espíritos que estão entre nós chegando, que chegaram, tipo uma Madre Teresa de Calcutá, um Chico Xavier, enfim, muitos chegaram, que são espíritos já evoluídos, já são espíritos já são regenerados, espíritos regenerados. Temos nós, medianos, mas pelo menos que não estamos atrás. Mas ainda tem muitos espíritos primitivos entre nós. Espíritos que, às vezes, por uma fechada no trânsito, abre a porta do carro e mata aquele outro que nem conhece. Então, ainda existe. Muitos primatas travestido de espécie humana, mas ainda existe. Então, estamos todos misturados. Então, tem gente boa, mediana, e tem aqueles ainda. Então, por isso, enquanto a Terra for predominantemente de provas e expiações, por isso que eles falaram não. Mas, quando a humanidade estiver transformada, ou seja, regenerada, aí sim vai ser possível desfrutar dessa felicidade completa aqui. Aí uma outra questão, Kardec pergunta o seguinte: há uma medida comum de felicidade a todos os homens na Terra? Kardec pergunta. E os espíritos respondem: para a vida material é a posse do necessário. Veja bem, do necessário. Para a vida espiritual, a consciência pura e a fé no futuro. Está vendo? Para a vida espiritual, sempre a consciência, aquela que a gente põe a cabeça no travesseiro e dorme, e não deixa, como dizia Santo Agostinho, né? Não deixa o rabicho. O que eu fiz hoje que eu não gostaria que me fizesse? Né? Então, é esse o que a doutrina espírita nos mostra. E a última questão diz assim: e Kardec ia perguntando, esmiuçando, tem muitas outras no Livro dos Espíritos, viu, minha gente? Pode consultar lá, que tem muitas. Aí Kardec pergunta: e a infelicidade daqueles que são privados do necessário? Que a gente sabe que são esses nossos irmãozinhos de rua, tal. Olha o que os espíritos respondem. Essa privação é consequência de suas próprias faltas. Então, quando a gente precisa, eu sempre digo o seguinte: cada vez que a gente fala injustiça, a gente tem que dobrar a língua para falar, porque esse mundo é o mundo de Deus. E na lei de Deus não existe injustiça, existe necessidade. Necessidade do quê? De aprendizado. Hoje eu venho com muito dinheiro, com muito poder. Aí eu tripudio. Eu faço uma série de coisas assim absurdamente erradas. Como é que eu vou voltar de novo com poder e muita riqueza juntos? Ou será que eu vou passar para o outro lado, vou experienciar o outro lado? Então é isso que a gente tem que pensar sempre na misericórdia de Deus e saber que tudo são provas, necessidade de aprendizado, tudo para o progresso espiritual, tudo. Então, ainda os espíritos dizem, numa sociedade organizada, segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. Quer dizer, há fraternidade, não existe injustiça, mas tem que existir a fraternidade. É uma possibilidade de nós nos sensibilizarmos e de nós amarmos, né? O tema não é o amor, de nós amarmos. O homem, geralmente, só é infeliz, quer dizer, ele deixa de ter a felicidade pela importância que ele atribui às coisas desse mundo. Então, essa felicidade que o mundo vende, né? Que é uma utopia passageira e que a gente não leva, né? A gente volta lá no tempo de Jesus. Lembra uma passagem de Jesus, quando ele fala dos lírios do campo? Olhai os lírios do campo, que ele sempre mostrava a natureza. São alvos, brancos, apesar de ter suas raízes no lodo. Mas nem Salomão, que era o rei poderoso, Salomão era de quase 1 milênio antes de Jesus, ele viveu. Um rei poderoso que tinha tudo, né? Tinha tudo. Nem Salomão se veste como um deles, quer dizer, nessa alvura. Jesus estava querendo dizer da paz, da tranquilidade. Salomão era... Não se falava depressivo porque não existia esse termo na época, né? Ainda mais de Salomão, 1000 anos antes de Jesus, há 3.000 anos atrás, né? Mas Salomão tinha melancolia, era um rei triste.
né? E esse que tinha tudo. E o André Luiz, que foi um médico na Terra muito bem sucedido, tanto financeiramente como prestígio profissional, enfim, uma família estruturada. Olha o que ele diz lá no Nosso Lar, que ele chegou no lado espiritual à maneira de um deficiente, André Luiz, porque não adestrara os órgãos necessários para a vida nova. Que órgãos são esses? Será que é estômago? É paladar? É a sensibilidade, é o amor, são esses órgãos que nós precisamos estimular. Por isso que a gente fala o tempo de amar. Ele diz isso, né? Porque se vê de uma outra forma, se movimenta de uma outra forma, porque você não vai só com aqueles que te dão prazer, você vai em busca daqueles que necessitam da sua presença. Isso que acontece numa colônia espiritual. Então é por isso que ele diz que chegou deficiente no plano espiritual. Então, nós temos que ter esse propósito de vida aqui, para quando nós chegarmos na vida lá, que é a nossa verdadeira vida, nós termos esses órgãos, né? Esses órgãos adestrados, como diz André Luiz. Então, o que geralmente nos tira? Nós estamos falando da felicidade, mas o que nos tira a felicidade? A falta de amor, a gente já viu, né? Deixar de amar são pessoas infelizes, pessoas que adoecem até, né? Por falta de amor, dessa sensibilidade. Agora, uma coisa muito séria, que se fala muito, se comenta, é a ingratidão. Ingratidão. As pessoas ingratas. Alguém que olha para o céu e não percebe uma lua, que passa por uma estrada e não vê as flores que não foram plantadas lá, que nasceram ali. Sabe, esses mimos que Deus coloca à nossa disposição. Então, é essa sensibilidade que nós temos que despertar para ter não um tempo feliz, tempos felizes, porque fazemos de tempos. Cada momento é um tempo diferente na nossa vida, né? Então, a gratidão é muito importante. Agora, que a gente não se imiscua, por exemplo, em notícias de TV. A gente precisa ficar informado, evidente, mas que a gente não se deixe inflamar, não se deixe envenenar, especialmente nos tempos de hoje, como se comportam determinados repórteres, como trazem para nós, é assim, é lixo puro. É uma energia deletéria que nos carrega de coisas negativas, especialmente enquanto nos alimentamos, ao deitar. Quando nós alimentamos, o alimento tem energia. A gente ingere e alimenta as células do nosso corpo. Então, isso nos envenena. Antes de deitar, nós despertamos, nosso corpo está descansando, né? E o espírito vagando. E como é que o espírito vaga depois dessas notícias que a gente vê? Especialmente à noite, antes de deitar. Então, à noite, uma boa leitura, uma oração, é a recomendação para ser feliz, né? Então, esses tempos, como diz o psiquiatra Augusto Cury, ele fala que hoje o homem tem a síndrome do pensamento acelerado. Ele classifica assim, síndrome do pensamento acelerado. Está aqui, está pensando lá, está lá, quer voltar para cá, lembrando algo que não fez. E a gente está assim, sempre presente, às vezes, num lugar e pensamento em outro lugar. E isso nos leva à ansiedade, nos conduz à depressão, né? Porque a gente nunca está presente totalmente, né? Então, nós vamos percebendo que existe entre nós muitos estágios de evolução entre aqueles que nos acompanham aqui na Terra, né? Mas Jesus diz que somos bem-aventurados. Ele diz: bem-aventurados aflitos, porque serão consolados, né? Jesus diz isso no Sermão do Monte. Tudo passa, diz Emmanuel, tudo passa. Passa alegria, passa tristeza, tudo passa na vida. Então, nós temos que ter fortaleza para poder passar por aqueles momentos. Momentos felizes, desfrutar. Os momentos não tão felizes, compreender e nos valer da fortaleza que nós adquirimos nessa nossa estrada através da doutrina espírita, né? Então, Jesus,
ajuda-te e o céu te ajudará. Nunca ele falou, fica sentado aí, espera, né? Espera aí que alguém vem te ajudar. Não, ajuda-te e o céu te ajudará, né? Então, o texto diz o seguinte: poucos bendizem as horas no corpo físico. Vocês, alguém já deve ter tido a oportunidade de ver o moribundo, né? Que percebe que já vai partir. Assim, a tristeza de não ter feito determinadas coisas que gostaria de fazer. E nós estamos tendo essa bênção desses dias. A gente diz assim, até essa moratória, né? Porque a gente chega numa certa idade, a gente vai contando moratória. A gente fala, cada ano que passa é uma moratória, um ano a mais que Deus permite que a gente esteja. Não estou falando isso para os jovens, viu? Isso não serve para vocês. Mas é assim. Então, cada dia que a gente tem é um dia útil, tem que ser um dia útil na nossa vida, para que a gente aproveite. Vale a pena modificar um pouco sobre tudo isso. Pare um pouco e pense sobre a vida e seus objetivos. Temos que pensar. Não é a vida material, a vida espiritual também. Melhore o seu psíquico do dia a dia, o nosso psiquismo do dia a dia. Por quê? Para nossa saúde. Gente, saúde. As células, está sendo provada que elas se alimentam do nosso pensamento. O nosso corpo é 4 partes de água. 4 partes de água. Hã? Nosso corpo tem 4 partes. Desculpa, 4 partes. 3 de água e uma que não é água. A água é o maior condutor de energia que tem. Então, a gente percebe pela água fluidificada que a gente toma, que a gente coloca à noite na cama. Então, imagina, os nossos pensamentos, quando a gente pensa coisa ruim, as células recebem, porque tem muito líquido no nosso corpo. Então, a gente envenena e a gente não consegue a saúde. Então, a gente percebe que a coragem que nós temos vem do nosso conhecimento, que a doutrina nos traz, e vem da convicção da permanência de Deus na nossa vida. Esse Deus que habita dentro de nós é o maior tesouro que nós podemos ter. Então, embora seja um desejo no íntimo da maioria da humanidade, a violência começa no interior de cada um. Então, todos desejam a paz, mas se tem a violência dentro, a paz do mundo começa na paz do homem, porque o homem é que forma a humanidade, né? Então, tente observar as coisas boas e bonitas que estão acontecendo ao seu redor, diz o Espírito, né? Você pode atrair bênçãos ou tormentos, sombra ou luz, tristeza ou alegria. Só depende da sua própria disposição. Aprenda a extrair o que há de melhor na terra, ao redor dos seus passos. É preciso amar, pois somente o amor poderá iluminar o mundo. Mesmo que tudo à nossa volta esteja escuro, não nos esqueçamos que a escuridão da noite propicia a oportunidade de enxergarmos as estrelas. Lembra a lua? Aqui em São Paulo não dá muito para ver as estrelas, né? E tem uma frase linda que eu sempre gosto de falar, que eu acho maravilhosa. Floresça onde Deus te plantou. Floresça onde Deus te plantou. Ah, mas eu sou tão pequeno, mas é ali que você vai florescer. Não é o que você faz, é como você faz. É da forma que você faz, é o amor que você põe, é o tempo de amar, é o tanto do amor, o quantum do amor que você coloca em cada atitude que você tem. Então, trabalhe de tal maneira que a sua sensibilidade seja passada àqueles que estão à sua volta. Tão gostoso a gente ver uma pessoa otimista, uma pessoa alegre, uma pessoa com um sorriso no rosto. Tá certo que a gente não pode andar sorrindo por aí, né? Entra no metrô sorrindo. Você vai passar primeiro por um scanner para ver se aí não deve estar muito bom, né? Mas aonde a gente pode? Dentro de uma casa espírita nós podemos, dentro do ambiente de trabalho, podemos sorrir e erga uma oração ao Criador.
sintonizando nas faixas felizes do bem, que transforma a sua existência no mundo físico num campo de boas realizações. Faça do seu dia um dia venturoso, realizando a sua parte, para que todo mundo melhore e se aprimore com um pouco do seu esforço, né? Isso o Espírito diz. Agora, a gente vai, para começar a encerrar, para Joana de Ângeles. Não podia faltar nessa, Andrinha. Ela diz: o sentido da vida centra-se na busca da felicidade. A busca da felicidade é o maior desafio existencial. Pode perguntar para qualquer um. O que você quer ser? Ninguém diz que quer ser infeliz. Eu quero ser feliz. Ninguém quer ser infeliz. O amadurece, olha o que preciso, que a Joana de Ângeles diz. Joana de Ângeles, espírito, para quem não conhece, né? O amadurecimento psicológico, a visão correta e otimista da existência, ou seja, não fixar só na Terra, nos valores aqui, né? São essenciais. Então, essa visão espiritualista que nós temos é essencial para a nossa felicidade. E no Evangelho, olha agora, no Evangelho segundo o Espiritismo. A gente faz a leitura, o estudo do Evangelho, a leitura, a gente faz no lar, mas veja, às vezes, olha, passa isso daqui, a gente lê e não entra, mas olha, vamos fazer força para entrar isso aqui agora na cabeça. No Evangelho segundo o Espiritismo, o homem foi engenhoso para pintar os tormentos do inferno, mas jamais pôde representar as alegrias do céu. Tá? Uma coisa ruim a gente vê, mas aquilo que é bom, que é belo, a gente não tem nem acesso, não temos nem órgãos, né, sistemas para poder ver. Aí, para encerrar, diz o seguinte: quando ser feliz? Quando? Então, a felicidade é um estado da alma. Não é lugar, não é o que eu tenho, não é o que eu sou, não é meu título. É um estado da alma que conquistamos e a levamos para onde formos, aqui ou lá. Porque nos marca permanentemente. Vocês já viram que a alegria, a felicidade é a marca de algumas pessoas, que às vezes, mesmo nos momentos tristes, estão firmes, né? Pode não ser com aquela felicidade, mas se mantém firmes, né? Porque é uma marca permanente. A felicidade, ela é individual, mas pode ser contagiante. E assim, nós agradecemos muito essa oportunidade, esse tema lindo que a Sandra pôs, de felicidade, de alegria, de tempo feliz, tempo de Natal, tempo lembrar do nosso abençoado aniversariante, né? Que cada enfeitinho que a gente colocar lá, pensar em Jesus, na sua delicadeza, lembrar que Jesus continua comandando a nossa transição planetária, ele é o timoneiro, sempre foi, desde antes da formação do planeta, e continua nessa evolução do planeta, nesse barco que é a Terra, e ele continua como timoneiro da Terra. Então, nunca esquecer disso. Sempre agradecendo a ele por ter vindo aqui e ao Pai, né? Nosso Pai de amor, e sem esquecer da nossa mãezinha amada, Maria Santíssima, que Jesus chegou por conta de Maria, Maria Santíssima, né? Pedindo a ela que nos abençoe, nos cubra com seu manto de amor e de paz. Um bom Natal a todos, apesar de ser começo de dezembro. Natal de luz, de paz, especialmente de amor. Muito obrigada, Lídia. E lembrando, retificando aqui, a nossa última palestra às terças-feiras será dia 16, ok? E a última de domingo, dia 21, desculpa. Então, dia 16 a última, de terça, e 21 no domingo, tá bom? Então, vamos aproveitar essa energia que nos envolve a cada um para fazer as vibrações, pedindo aos amigos espirituais que possam recolher esses sentimentos
transformando eles em remédios, aqueles que estão doentes, aqueles que precisam de novas energias, pensando num planeta de paz, de harmonia, de serenidade, que todos possam ser abençoados, que todos possam receber aproveitando esse mês de amor, de fraternidade, onde as pessoas estão mais voltadas para o bem. Que todas essas energias possam ser recolhidas e levadas a todos aqueles que necessitam, pedindo fortalecimento, o discernimento no nosso dia a dia, que a gente possa estar mais atentos à nossa volta e que possamos ser úteis por onde passarmos. Agradecendo sempre a oportunidade de estarmos aqui reunidos para aprender um pouco mais e poder levar esse aprendizado onde a gente for. Jesus, obrigada por estarmos aqui reunidos, por ter permitido esse nosso encontro. Que Ele possa nos abençoar todos os dias, abençoar o nosso esforço de melhoria, envolvendo também essa casa que nos acolhe, em vibrações de fortalecimento aos trabalhadores físicos e também os trabalhadores espirituais. E que possamos estar juntos novamente na próxima semana. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos permanecer sentados para poder continuar os trabalhos com o passe.